Bom, olha, antes da gente chegar finalmente ao briefing de vocês dois, para mim, a terceira historinha é bastante curta, mas é muito interessante, porque junta Rússia, Brasil e Tailândia. É interessantíssimo. Os russos, uns 10 dias atrás, o Valdai Club, principal think tank russo, me pediu um texto sobre o Brasil. Eu falei, puta, cara, eu não sigo o Brasil. O que vocês querem saber? Basicamente, eles queriam saber como foi a gestão do Covid-19 e em que contexto. Puta, bom, eu falei, cacete, como eu vou resumir um negócio desse, que é um livro, em um texto de 1000 palavras, né? Aí eu fui, tudo que eu li do Brasil, eu achei primário, li o Piero, e aí eu comecei a entrar no que interessava, e no meio da história, olha que interessante, eu entro no Defesa Net, e eu acho um cara que é Special Forces, comandou, comandou a limpeza do Morro do Alemão, alguma coisa do gênero. Assim. Eu mandei uma mensagem para o Piero, falei, quem é esse cara? E sabe o que ele estava falando nesse texto? Temos que aprender com os militares tailandeses de como lidar com movimentos tipo Antifa. Nossa! Aí eu fui ler o que ele escreveu e é muito engraçado, porque, obviamente, ele acompanhou um pouco do que aconteceu na Tailândia, mas ele não entendeu porra nenhuma do que aconteceu, que é uma história extremamente complexa. A única coisa que ele guardou de um processo que na Tailândia demorou mais de um ano, que era basicamente a guerra, eu vou resumir ao máximo, era uma conflagração entre os camisas vermelhas que apoiavam o primeiro-ministro Thaksin, que é amigo do Deep State, é da Corporação Financeira Internacional, é um agente dos suspeitos de sempre, etc. E tal, populista. E os camisas amarelas, que é a elite de Bangkok, a aristocracia tailandesa casada com o dinheiro chinês, os monarquistas, especialmente, defensores do rei. Na época, o rei, o Bhumibol, ainda estava vivo, que era venerado como um deus vivo aqui. Esse era o clash fundamental. E os militares estavam no meio. E por isso que, desde o começo, eles não podiam tomar uma atitude e impedir justamente uma revolução colorida que estava em andamento na Tailândia, onde os principais atores eram os camisas vermelhas, que tinham um apoio bem distante, mas bastante concreto, dos nossos suspeitos de sempre. E os camisas amarelas, dos quais... Por que eu acompanhei essa história? Porque o ex-dono do Asia Times, meu ex-boss, ele era um dos líderes dos camisas amarelas. Eu fui em vários dos comícios dos camisas amarelas quando eu passava tempo aqui. E a tomada... Esses caras tomaram o aeroporto internacional de Bangkok. Pra vocês terem uma ideia de como esse negócio foi fundo. Você imagina só, eles paralisaram um dos maiores aeroportos da Ásia, um dos principais dessa parte do mundo inteira, em suporte da monarquia, contra essa revolução colorida que eles diziam que estava desestabilizando o país. E os militares pegos no meio não sabiam o que fazer. Vamos defender os camisas amarelas porque eles são monarquistas e finalmente eles estão defendendo o rei? Ou a gente não pode atacar os camisas vermelhas porque eles são as classes populares, ou seja, é a nossa base de sustentação no país inteiro. Todo mundo que não está em Bangkok era camisa vermelha, porque são os pobres, é o lumpen proletariado tailandês, é o campesinato, são as outras cidades menores, etc. e tal. Especialmente porque o Thaksin não é de Bangkok, ele é um outsider, ele é de Xangai, do norte, ou seja, ele não faz parte dos donos do poder tradicionais da Tailândia. Então, esse negócio rolou, chegou a um ponto tão insustentável, onde o país ficou completamente desestabilizado, e chegou a um momento final onde o exército teve que intervir, porque quem entrou na jogada foram justamente os Black Blocs versão Thai. Veja bem,
Isso daí já era digamos, um prenúncio de revoluções coloridas na Ásia. Isso daí aconteceu alguns anos antes da primeira Revolução Colorida em Hong Kong, em 2014. E eles só entraram no último momento, os militares. E aí eles foram em cima dos black blocs de cabeça, porque os black blocs, entre outras coisas, eles ocuparam uma parte fundamental do centro de Bangkok, onde estão os grandes hotéis, os grandes shopping centers, e tacaram fogo em um dos principais malls daqui, que é um dos maiores malls da Ásia. Parcialmente, uma parte do mall. Aí chegou a um ponto onde a imagem internacional da Tailândia estava completamente destruída. O exército entrou em cima e em 24 horas eles controlaram toda a história. Mas até chegar a esse ponto foi muito complicado. Eles ficaram meses, os militares, pensando o que nós vamos fazer. E aí, depois disso, houve um golpe militar, onde entrou uma junta comandada por quem é hoje o primeiro-ministro da Tailândia, e hoje a Tailândia é disfarçada uma ditadura militar de fato, mas com aquele verniz de democracia parlamentar. E com um rei, o novo rei, e esse eu não posso falar, que se eu falar eu vou expulso daqui, mas ele está alinhado com os militares e vice-versa. Então, o nosso amigo, as Forças Especiais Brasileiras, obviamente ele jamais ia entender o contexto dessa história, porque é extremamente complicado até para os locais aqui. A única coisa que ele entendeu é: o exército foi lá e bateu nos antifas. E é isso que está na matéria dele do Defesa Net.